Pegue o telefone agora e peça perdão. Seja benigno. Eu não, vou parecer fraca. Vai lá na casa de Maria, põe a mão na perna dela, que eu quero te usar para ela ficar curada. Eu? Deus me livre, vou passar vergonha se ela não levantar. Você vai receber uma ligação para pregar, não rejeite. Deus me livre, tá repreendido. Então, você já se perguntou se essa voz que você está ouvindo é a voz de Deus ou é a voz da sua mente? Ou pior, se é a voz do inimigo. Claramente, nós enfrentamos batalhas mentais para nós não conseguirmos discernir a voz de Deus e a voz da nossa mente. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero desmistificar toda essa dificuldade que nós temos de não conseguir compreender quando é que Deus fala e quando é que nós estamos falando. Biblicamente, hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas, algumas vozes que estão ecoando na sua mente e que talvez possa ser a voz de Deus e você ainda não conseguiu colocar em prática e em obediência. Então, se você sabe que você precisa aprender a discernir de uma vez por todas a voz de Deus, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu sei que esse vídeo vai falar com você. Olá, meu nome é Clarissa, eu sou teóloga, escritora, criadora de conteúdo. E uma coisa nós temos certeza, Deus fala. Nós não temos dúvidas disso, mas o importante é nós discernirmos como Ele está falando, quando Ele está falando e como Ele quer que nós venhamos agir com aquilo que Ele está falando para as nossas vidas. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Paramos aqui. A gente precisa entender que Deus ele tem uma multiforma de falar, de se comunicar, de agir e de se revelar para nossas vidas. E esses dias eu abri uma caixinha lá no Instagram e foi mediante a essa caixinha de interação lá no Instagram que esse vídeo surgiu. Então, se você já não me segue lá, me segue aqui no Instagram, tem um link aqui também na descrição para nós termos essa interatividade lá no Instagram. A sua ideia também, a nossa conversa, a nossa dificuldade pode se transformar em um vídeo aqui também. E dentro disso, eu vi que Deus ele se manifesta de diversas formas com muitas pessoas. Mas algo que me surpreendeu muito foi a manifestação por sonhos. Deus fala com muitas pessoas através de sonhos, de profecias, através da palavra de Deus, que deve ser o crivo principal onde todas as profecias, todos os sonhos, todas as vozes que são ouvidas ou que são manifestadas têm que se passar pelo filtro da palavra de Deus. E Deus, ele tem as suas formas de se falar. Porém, nós precisamos entender que Jesus, ele só vai falar com quem tem o Espírito Santo. E aqui tem um dos maiores detalhes, é que nós achamos que Deus, ele vai falar assim, não, Deus vai falar e eu vou ouvir. Não. Deus, ele só vai falar com quem tem a sensibilidade de ouvi-lo. Clarissa, quem são aqueles que têm a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Aqueles que têm uma manutenção espiritual diária com o Espírito Santo. Você não ouvirá a voz de Deus claramente em sua vida se você não tiver uma vida íntima com o Senhor. Não tem para onde fugir. João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem e elas me seguem. Eu falo com o meu marido por telefone e eu conheço a voz dele, mesmo se ele me ligar de um telefone desconhecido, ele vai falar um alô, eu vou saber que é meu marido, porque eu tenho intimidade com ele suficiente para reconhecer a sua voz, independente de um telefone desconhecido. E é claramente isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês só vão conseguir ouvir a minha voz se vocês me conhecerem, se vocês me tiverem intimamente, independente, se outro pastor, se outras vozes forem faladas, vocês não conseguirão discernir, mas se eu falar, vocês entenderão, porque vocês me conhecem. Então, o primeiro ponto para você ter em mente que, Clarissa, como que eu consigo ouvir a voz de Deus e discernir? Se você conhecer
aquele que está falando. Então, para isso, você precisa ter uma vida íntima. Para isso, você precisa ter uma vida de busca. Para isso, você precisa ter uma intimidade. Entendendo, então, que a intimidade ela é crucial para esse primeiro ponto, a gente precisa entender que a Bíblia, ela é a fonte de toda e qualquer profecia já manifestada. Por quê? Aqui nós temos a revelação da pessoa de Jesus. João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Clarissa, o que você quer dizer com isso? O Espírito Santo, que na sua intimidade você tem buscado, revelará a você toda a verdade. Por onde? Pela palavra. Se aquilo que você está ouvindo ou está sendo profetizado a você, ou está vindo em sua direção como uma forma de manifestação de Deus falar com você, vai contra a palavra de Deus e se contradiz, descarte. Ok? Primeiro ponto, então, para você entender. Clarissa, é a voz de Deus ou não é? Está indo pela palavra? Ok. Se contradiz, perdeu totalmente o foco, não é pautado no propósito em que a palavra de Deus me guia, não se baseie nesta voz e nesta profecia. Segundo, promove paz e convicção espiritual. Voz do Espírito Santo não vai te trazer confusão mental. Não vai fazer você entrar em uma crise existencial, em uma crise tão grande, em uma depressão de dizer, eu não sei o porquê que Deus está falando isso, porquê que... Não, isso não tem. A voz de Deus é clara, a voz de Deus ela vai te guiar para um propósito, uma firmeza espiritual. Se ele falou, ele vai trazer paz em sua alma, convicção. Se trouxe inquietude para o seu espírito, se preocupe. Mas aqui entra um detalhe. Muitas vezes, essa voz vai nos desafiar a sair da nossa zona de conforto. Ok? E aqui eu não estou mais dizendo de paz ou de convicção espiritual. Agora eu estou dizendo de desconforto. E aí, às vezes, a gente pode confundir, tá? Porque, às vezes, aquilo que vai nos tirar do desconforto pode sim tirar, talvez, a nossa tranquilidade, mas não a nossa paz, tá? A voz de Deus, ela te traz uma convicção tão forte que mesmo você tendo que fazer um esforço, mesmo aquilo te impulsionando e te desafiando, você tem uma convicção tão grande que foi Deus, que mesmo sendo desafiador, você vai cumprir com prazer, mesmo sendo desconfortável, a sua vontade, o seu querer e a sua carne. Uma coisa que eu preciso dizer para você claramente, a voz de Deus não vai fazer com que você pratique as obras da carne. As obras do Espírito, elas são espinhosas, elas são mais dificultosas. Gálatas capítulo 5, versículo 20 vai dizer que as obras do Espírito é mansidão, domínio próprio, amor, temperança. Desde quando domínio próprio, temperança e amor foi algo fácil de se manifestar? Nunca foi. É difícil, ok? É desafiador, porque nós temos pessoas que nos desafiam a não trabalhar o nosso domínio próprio. A gente quer voar para cima da pessoa. Mas a obra do Espírito, a voz do Espírito vai dizer, se cale, não briga. Nesse momento você precisa ter temperança. Mas as obras da carne não. As obras da carne é o quê? Briga, contenda, dissensão. As obras da carne faz com que o seu eu inflame, faz com que a sua carne grite e haja. Então aqui é um outro ponto para você conseguir discernir quando é a minha voz e quando é a voz do Senhor. A sua voz faz com que a sua carne, faz com que as obras da carne se manifeste e seja realizada. As obras do Espírito vai te desafiar a silenciar todas essas vozes e agir contra a sua própria vontade e fazer com que você obedeça a palavra. Vai fazer com que você abafe
a sua ira, vai fazer com que você quebre o seu orgulho e, por mais que seja difícil, as obras do Espírito é por onde você, cristão, precisa ser guiado. Porque a voz de Deus vai te levar para um lugar que muitas das vezes, mesmo sendo desconfortável, é o melhor caminho. Larissa, eu ainda não entendi. Como que nós teremos essa convicção da voz?